Deus nunca poderá ser derrotado. Eu retornarei um dia. Apenas eu sou digno disso. A terra sem fim, como em um sonho. Vá, Maxim, para a terra que brilha na escuridão do céu, a terra sem fim. Essas foram as últimas palavras de Enel antes de deixar o planeta azul. Uma promessa de um retorno e a felicidade genuína de conquistar a Lua. Um dos lugares de One Piece que tem a ligação direta com o século perdido. Como Enel ainda pode voltar para a obra, na verdade, reformulando a pergunta, ainda tem espaço para uma possível volta desse personagem? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje com vocês. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Samuel e sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. Nós trouxemos aqui uma teoria muito interessante em que traduzimos e colocamos diversos novos pensamentos, teorias e curiosidades nela. Então se vocês querem ver o texto original, o link vai estar aí na descrição. A tripulação do Chapéu de Palha de One Piece encontra muitos vilões excêntricos e peculiares ao longo de suas aventuras marítimas. Quando a sua jornada os levou ao Knock Upstream, nas Ilhas do Céu, eles enfrentaram o Deus do Trovão Enel e desafiaram seu controle tirânico em Skypiea. Em sua derrota pelas mãos do pirata de borracha Monkey D. Luffy, que teve o contra-ataque perfeito para sua Akuma no Mi relâmpago, a Goro Goro no Mi, Enel navegou pelos céus em seu navio, a Arca Maxim, em direção a Fairy Vert para alcançar o sonho dele. Capítulos de mangá recentes viram alguns desenvolvimentos significativos em relação à natureza da Akuma no Mi de Luffy, que originalmente era considerada Gomu Gomu no Mi, uma paramécia que lhe deu as qualidades de borracha. No entanto, nós sabemos que ela foi revelada como sendo, na verdade, a Hito Hito no Mi modelo Nika, uma Zoan mítica para o Deus do Sol, Nika. Esse Deus do Sol Nika foi mostrado pela primeira vez no arco de Skypiea, durante o capítulo 253 e mais tarde no capítulo 300. A silhueta que Luffy formou nas celebrações do fogo no fim do arco se assemelhava bastante às imagens mostradas durante a descrição de quem é o Deus do Sol Nika durante a invasão em Onigashima. O retorno aos desenvolvimentos vitais da trama durante o arco de Skypiea pode lançar as bases para Enel retornar à história. O suposto Deus Enel permaneceu ausente em One Piece desde a sua partida para a Lua, e após isso ele recebeu um mini arco para mostrar aos leitores suas aventuras em Fairy Vert, retratadas nas capas dos capítulos que gostamos tanto de falar aqui no canal. E como nós sabemos, essas páginas guardam segredos absurdos que influenciam até nos capítulos mais recentes da obra. E aqui que entra o questionamento: vai ficar só por isso mesmo? Aquela promessa de retorno foi em vão? Para responder isso, precisamos analisar as outras histórias de capas e ver se a repercussão delas teve realmente algo importante para a história. Começando mais recentemente com as capas de Capone Bad, não sabíamos ainda, mas os membros da SWORD que apareceram agora no capítulo 1061 já tinham dado as caras aqui na capa do capítulo 966. E essa não seria a primeira vez que um personagem seria apresentado a nós pela primeira vez em uma história de capas, já que com a Kame aconteceu o mesmo. Aliás, toda a redenção do Hachan aconteceu aqui, e quem só vê o anime se assusta ao ver aquele homem-peixe totalmente modificado, já que em Arlong Park ele se comportava de outra forma. Já na capa de Gedatsu, é mostrado que ele cai em uma ilha termal e ajuda a cavar um túnel até Alabasta que pensamos por muito tempo que podia ser o local que guardava Pluton, até porque Robin não conta nada pro resto do bando. Mas olhe isso, desde essa história já nos foi mostrada uma toupeira escavando a terra com um chapéu com o símbolo de Wano, e a Pluton está abaixo de Wano, assim pode-se cavar túneis entre as ilhas. Nós achamos que isso é uma grande dica na história do Oda. Mais recentemente nós tivemos a fuga da Germa 66 do território da antiga Yonkou Big Mom, mostrando que o império dela literalmente caiu, porque nem mesmo seu filho mais poderoso foi capaz de impedir isso. E lembrando novamente, tanto a Germa 66 quanto Caesar são ligados ao Vegapunk que está sendo abordado agora na obra, ou seja, todos com algum envolvimento com a ciência. E essas são apenas algumas histórias que mencionamos. Então sim, as histórias de capas reverberam sim na narrativa principal dos capítulos de One Piece, uns de uma forma mais discreta e outras com maior efeito, e Enel com certeza será a maior delas. O que causa esse medo dessas capas não serem mais abordadas como conteúdo na narrativa principal do mangá é justamente o tempo que se passou. Então essa ansiedade latente causa um medo e ansiedade por parte de nós, os fãs. Mas voltando aqui à história de capas do Enel. Depois de lutar contra os piratas do espaço, reanimar pequenos guerreiros autômatos e aprender sobre a história do povo do céu através de hieróglifos pintados em uma parede, Enel assumiu seu lugar como Deus Rei da Lua e estabeleceu seu domínio sobre um exército de robôs. Esses robôs que inclusive também voltaram a entrar em pauta agora que o Vegapunk finalmente foi revelado. Como o confronto de Enel e Luffy aconteceu antes do time skip, Enel está desfrutando de seu reinado incontestável por mais de
de 2 anos, precisando apenas esmagar distraidamente os piratas do espaço se eles invadirem seu reino ou usarem seus raios para recarregar os autômatos, quando estes estiverem com pouca energia. De fato, Enel mostrou ser o tipo de homem que acredita ser imortal, mas também é preguiçoso devido à sua natureza despretensiosa. Ser adorado por uma multidão de pessoas, mesmo que sejam robôs, pode ser suficiente para ele viver seus dias em sua própria bolha pessoal de luxo. Os antagonistas mais proeminentes de One Piece fizeram algum tipo de retorno à história após a sua derrota. Bug e Crocodile ajudaram Luffy em Impel Down e o primeiro se tornou um Yonkou. Mais recentemente, Bellamy, mais precisamente no arco de Dressrosa, tornou-se um admirador de Luffy na história de capas e se voltou contra seu capitão. Rob Lucy foi promovido a CP0 e apareceu em Mary Joyce, enquanto Doflamingo foi mostrado algumas vezes acorrentado, embora tenha uma conexão com o enredo de desenvolvimento do governo mundial. No caso de Katakuri, ele não se tornou um aliado, mas reconheceu Luffy como rival de respeito, assim como Barba Branca respeitava Roger. Big Mom não, ela aparentemente morreu fazendo uma promessa de retorno, só basta esperar para ver se o Oda ainda vai abordar isso na história, enquanto que o Kaido morreu reconhecendo que Luffy é mesmo Joy Boy. Como Enel era o principal antagonista do arco de Skypiea, deve haver algum lugar para ele na conclusão próxima de One Piece, principalmente depois de sua promessa de retorno e depois de tudo que ele aprendeu na Lua estar diretamente conectado com o próprio tesouro One Piece. E não só isso, as armas ancestrais já nos foram mostradas lá na Lua nessas pinturas. Falamos mais sobre isso nesse vídeo aqui, sobre o Insama, e recomendamos muito já que não vamos abordar tanto essa narrativa nesse vídeo. Agora imaginem Enel vendo da Lua essa arma Uranus em funcionamento e algo desperte a sua curiosidade para voltar ao planeta azul. E essa seria uma das possibilidades de seu retorno. Até porque a arma é muito parecida com o próprio julgamento divino que nós vimos em Skypiea, o El Thor. E seria muito interessante que Enel, vendo isso lá da Lua, descesse à Terra para analisar quem obteve tal poder que se equiparava ao dele mesmo. Como Enel possui uma arrogância gigantesca, se autoproclamando Deus, tendo apenas consumido uma das Akumas no Mi, seria muito interessante ver ele voltando à Terra após o uso da Uranus e quem sabe confrontando aquele que a usou. Essa interação pode acontecer muito em breve, até porque Enel agora tem parte no século perdido e ele tem muito conhecimento que vai servir de alguma coisa na obra, talvez até auxiliando Luffy e Robin na forma como lidar com a arma ancestral que In possui. Mas sobre isso vocês devem estar se perguntando o seguinte: ele foi derrotado por Luffy em um dos primeiros arcos da história. Enel mostraria algum perigo se retornasse para a obra hoje? E sim galera, poderia, e o próprio Oda já falou sobre isso. O leitor pergunta o seguinte: se o deus Enel descesse ao Mar Azul, de quanto seria sua recompensa? E também, o que aconteceria se ele assim o fizesse? Ele dominaria o Mar Azul? E a essa pergunta o Oda responde: sabendo o quão trabalhoso seria derrotar ele, acho que ele alcançaria uns 500 milhões de berries. Luffy teve sorte em ser de borracha, mas como Luffy disse, existem vários tipos de pessoas ainda mais insanos no Mar Azul. Portanto, Enel não dominaria. E cara, esse volume que contém esse SBS é o 43, lançado na época de Enies Lobby. Uma época em que as grandes recompensas de One Piece ainda não tinham sido reveladas na obra. Até mesmo os próprios supernovas que foram apresentados um tempo depois em Sabaody teriam todos uma recompensa bem inferior à de Enel. Então vocês perguntam se ele daria trabalho? A resposta é sim. Se o Crocodile conseguiu se virar em Marineford, Enel também se sairia muito bem. Talvez com um desempenho bem melhor, então mesmo com a inclusão do Haki na história e o aumento dos níveis de poder do Chapéu de Palha, Enel ainda é uma ameaça considerável. Talvez não necessariamente uma ameaça para Luffy, até porque nós acreditamos que ele voltaria mais como um aliado. Sobre ele poder ser uma ameaça, as capacidades destrutivas de sua Akuma no Mi estão além de muitas outras que vieram depois. Dito isso, é muito improvável que ele retorne apenas para buscar um conflito com Luffy, até porque agora provavelmente o Luffy encerraria a batalha em 5 minutos no máximo. É muito mais provável que ele tenha aprendido a história de seu povo em Fairyvert e talvez alguns detalhes sobre o deus do sol Nika, a quem o povo do céu supostamente adorava, que poderiam ser relevantes para o enredo de One Piece. Se um homem como Crocodile pudesse ver o benefício de ficar ao lado de Luffy, não é impossível para Enel fazer o mesmo, ainda que seja um pouco mais desafiador com seu complexo de deus. Mas assim como nós não sabemos o que Enel ficou fazendo nesses 2 anos, não sabemos o que aconteceu com a sua personalidade e se o conhecimento que ele adquiriu lá na Lua foi o suficiente para mudar sua perspectiva sobre seu próprio poder, e o fez entender que ele não passa de um ser humano normal que comeu uma Akuma no Mi poderosa. A conexão com a Akuma no Mi de Skypiea e Luffy foi prenunciada. Quem melhor para desvendar um pouco desse mistério do que um antagonista que tem acesso à história das Ilhas do Céu? Como a frota do Chapéu de Palha está sempre crescendo, seus aliados aumentando, a introdução de um deus do trovão e seu exército de guerreiros espaciais autômatos pode ser o que eles precisam no conflito final da série. Embora Enel não seja o tipo de homem que ajudaria o Chapéu de Palha por responsabilidade pessoal ou sentimento de culpa, Crocodile também não era. Se houvesse algo que pudesse ser ganho ao garantir a vitória do Chapéu de Palha sobre
sua ameaça final, Enel lançaria impiedosamente seu exército de robôs na briga e bombardearia o campo de batalha com Eltor para que isso acontecesse. Em última análise, é improvável que Enel tenha crescido como pessoa nos 2 anos que passou na Lua, mas não é impossível. Mas com certeza ele não guarda rancor do Luffy, como nós vimos em seu último diálogo, no qual ele fala que não tem como Deus perder e Luffy foi apenas um obstáculo insignificante em seu percurso. Eiichiro Oda criou um mundo de surpresas em One Piece, e uma surpresa maior do que Enel mudar de ideia seria difícil de encontrar. No final, a saga final revelará se há algum lugar para ele na obra, mas ver o autoproclamado Deus montando a Arca Max em uma guerra final seria um espetáculo para ser visto. Até porque antes disso, provavelmente não há espaço para Enel, a não ser no arco de Elbaf talvez, porque nós sabemos que ele tem toda essa temática misteriosa e agora com conhecimento sobre o século perdido e se baseando na nomenclatura do seu ataque mais conhecido, o Eltor, existe a pequena possibilidade que ele apareça agora em Elbaf e seja um antagonista temporário para os Chapéus de Palha, mas que a sua simples aparição seja o suficiente para Luffy entender boa parte do século perdido antes mesmo de chegar a Laugh Tale. E tendo tudo isso como base, a gente já pode supor onde ele vai aparecer, como seria seu nível de poder caso viesse ao Mar Azul, que papel ele teria e se seria aliado ou vilão, e até mesmo como ele poderia se conectar com o Luffy depois de todo esse tempo. São diversas pistas espalhadas pela obra durante todos esses anos, e nós como fãs vamos separando cada uma delas em busca de tornar essas pistas em algo maior, em algo que realmente faça sentido, e faz muito sentido nesse caso. Como dissemos anteriormente, Enel poderia sim ficar o resto de seus dias na Lua, lutando contra piratas espaciais e mantendo a Lua como seu território. Mas se estamos falando desse personagem até hoje, é por causa de sua vontade e por causa de seu carisma. Se One Piece é o que é hoje, é muito mérito do Luffy por carregar a obra com toda sua alegria única e carisma inigualável, mas os vilões com certeza também fazem parte disso. Se Enel disse que retornaria, assim como Big Mom o fez, então ele vai retornar sim, pois um deus não pensa pequeno. A sua cabeça vai além do que se pode imaginar e a ambição de conquistar é superior a qualquer coisa, até porque ele conquistou a própria Lua. Agora é o momento de tirar aquele que se denomina Deus do Trono do Mar Azul. Enel disse que irá retornar, disse que irá dominar Shandora, e é isso que nós acreditamos que irá acontecer, ou pelo menos algo próximo disso. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Lembrando, o link para a teoria original vai estar aí na descrição. Espero muito que vocês vejam. Mas é claro que esse vídeo foi bastante idealizado há muito tempo, porque nós gostamos muito do Enel e sempre falamos dele aqui no canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui e chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!